Olá, eu sou Alba Mello, professora de literatura. A nossa aula, o tema principal será a metalinguagem. Relembrando que metalinguagem é a linguagem refletindo sobre a própria linguagem. E os subtemas serão figuras de linguagem, dessa vez nós vamos ver a anáfora, que consiste na repetição de termos. Essa repetição é uma repetição intencional e com a intenção estética, ou seja, de tornar o poema belo, de que o poema fique na mente do leitor. Teremos também a memória como forma de preservação do patrimônio cultural e o acervo cultural. Por que a memória? Porque um povo precisa saber preservar e cultivar a cultura. Então vamos lá. Nós temos aí na tela a imagem da poetisa que foi escolhida pelo Enem no livro Os 100 Melhores Poemas do Século XX. Então, a poetisa é Gilca Machado. Não é uma poetisa muito conhecida, mas lembramos que o Enem cobra também poetas que não são assim tão conhecidos do grande público. E principalmente por ser uma mulher, nós estamos percebendo que está se valorizando a escrita feminina. Bem, vamos então à questão do Enem. O poema chama-se Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Bem, vamos então para a questão. A memória é um importante recurso do patrimônio cultural de uma nação. Ela está presente nas lembranças do passado e no acervo cultural de um povo. Ao tratar o fazer poético como uma das maneiras de se guardar o que se quer, o texto. Opção A. Ressalta a importância dos estudos históricos para a construção da memória social de um povo. Opção B. Valoriza as lembranças individuais em detrimento das narrativas populares ou coletivas. Opção C. Reforça a capacidade da literatura em promover a subjetividade e os valores humanos. Opção D. Destaca a importância de reservar o texto literário àqueles que possuem maior repertório cultural. Opção E. Revela a superioridade da escrita poética como forma ideal de preservação da memória cultural. Bem, vamos comentar primeiro o texto de Gilca Machado. Nesse poema, há várias repetições, principalmente a repetição do termo guardar uma coisa. Conforme já comentei, é a figura de linguagem anáfora. Isso nos remete ao cuidado que temos com aquilo que gostamos, com aquilo que apreciamos, ou aquilo que é raro, ou aquilo que também nos é caro. O eu lírico é contrário à ideia de se guardar, pois o que se guarda não se vê, fica no fundo de uma gaveta. Quando a gente guarda cartas, guarda coisas importantes, não é? Mas estamos guardando porque gostamos daquela coisa, mas não estamos em contato visual com essa coisa em si. Guardar, segundo o eu lírico, né, do poema, nós temos que falar
em um eu lírico ou um eu poético, que é a mesma coisa, é a voz que fala no poema e não o autor. Guardar é esconder e perder a coisa. E com isso, o eu lírico compara o ato de guardar, escrevendo e declamando um poema. Ao sintetizar e guardar na escrita algo importante, seja uma emoção, um amor ou qualquer coisa que possa ser tema de um poema, ou seja, na literatura, nós podemos expressar a nossa subjetividade, inclusive daquilo que cada um pretende guardar e que julga ser importante. Se eu tenho algo importante, eu escrevo um poema e esse poema poderá ser declamado, poderá sair num livro, ser publicado, ser ouvido. Compreenderam? Então, essa é a ideia que o poema de Gilca Machado nos traz. Perceberam também que, por ser um poema, nós temos aí a metalinguagem, né? É o poema falando do próprio poema, do próprio fazer poético, incentivando a literatura. No decorrer do texto, ela faz comparações com o ato de guardar, o voo do pássaro, vigiar algo, estar à vista para ser recordado. Então, vamos às opções, às alternativas, não é? Primeiramente, antes das opções, eu quero falar sobre o comando da questão. Traduzindo o que se pede, temos uma afirmação. A importância da memória para guardar o patrimônio cultural de uma nação. A seguir é apresentada mais outra afirmação. Onde está a memória? No passado e na cultura de um povo. Essa questão extrapola o texto. É como se tivéssemos que chegar a uma conclusão do porquê no texto poético se diz aquilo que é importante de se guardar da maneira que o eu lírico propõe. Então, quer dizer, o eu lírico propõe que para se guardar, para se preservar a memória, que coloquemos isso em um poema, tá? Então, está falando da importância do poema, da importância da literatura e da importância da literatura para se guardar a memória e a subjetividade, ok? Não marcaremos a letra A, pois o texto não ressalta os estudos históricos. A letra B, a opção B, está dizendo que o poema desvaloriza a cultura. Olha só que incoerente. Pelo contrário, né? Ou seja, está desvalorizando as narrativas populares. E isso não é verdade. Isso não está no poema de Gilca Machado. A letra C, essa sim, é a correta, pois o texto faz apologia do poema, prega o poema para guardar a memória, reforçando, assim, o papel da literatura em guardar os sentimentos e também valores tais como a preservação. A letra D, desculpem, é incorreta, pois em nenhum momento o poema dá destaque àqueles que detêm maior repertório cultural. Aí seria um preconceito, né? Então, ou seja, o poema, o texto literário, ele não se destina aos intelectuais, ele se destina ao público, a todos aqueles que o lerem. O texto literário é para todos. Na letra E está falando que há uma forma ideal de preservação, que seria a escrita poética. Porém, o poema faz uma sugestão e não afirma que o poema seria uma forma ideal de se preservar a memória cultural de um povo. Ok? Então, o poema, a literatura, não é a forma ideal, ela apenas dá uma sugestão. Não vamos guardar dentro de gavetas, não vamos esconder, e sim mostrá-lo na literatura. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula. Até a próxima!